Ok, bom dia a todos, graça e paz, aqueles que eu ainda não vi, bom dia, aos que nos acompanham em casa também, bom dia. Queria começar fazendo a leitura de um versículo, está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, e diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Queria glorificar a Deus pela vida do Diego, que está hoje aqui nos auxiliando no louvor. A partir de hoje ele faz parte do louvor, tá? Vai estar nos auxiliando com aqui o violão, também o dia que precisar no baixo e assim por diante. Amém? Nesse momento quero pedir que você fique à vontade. Se você puder ficar de pé, você fique de pé. Se você puder bater palmas, você bata palmas. Mas se não, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, seja da melhor maneira que nós conseguimos. Amém? A primeira música que nós vamos cantar é uma música conhecida, Vim para Adorar-te. Amém? Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se vês. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei,
saber que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Próxima música, Eu Sou Grato. Vamos com as palmas assim, ó. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei em todo tempo, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo nos foi dado, aleluia, me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Louvarei tu, Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente
Cristo será sempre a minha canção. Próxima música, vamos aproveitar, trazer nossos dízimos e ofertas. Amém? Autoridade e poder. Essa música faz tempo que a gente não canta aqui e hoje a gente vai estar retomando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver feliz. Os que confiam no Senhor são como os que se amam e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver feliz. Amém.
é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e temer com sua voz, e temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Eu quero ouvir a igreja essa parte. Sobre todo é o nome o seu. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Hoje nós queremos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Lucas. Eu peço que vocês possam abrir o final do capítulo 5, nos versículos 33 a 39 do Evangelho de Lucas. Acompanhem nessa leitura
Da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 33 a 39. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós, na Tua presença, agora nos aquietamos para ouvir a Tua palavra, Pai. Para que a Tua palavra revele a nós a verdade, Pai. E todas as vozes do mundo, nossas vozes se calam neste momento, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor, Teu Santo Espírito tem para nos ensinar nesta manhã também, a respeito da Tua graça, a respeito desse Evangelho da graça que foi derramado sobre todos nós. E nós estamos aqui, ó Pai, para que esse Evangelho realmente possa mudar, transformar a nossa vida, Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver uma nova vida que o Senhor tem dado a nós e quer reformar a nossa vida também, ó Pai, para que nós possamos entender verdadeiramente a razão da nossa fé, a razão da graça salvadora de Cristo sobre nós também. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante essa semana também, por toda a graça derramada, pelo nosso respirar, pelo cuidado dessa semana, pela Tua alimentação, Pai, pela graça que se é derramado sobre cada um de nós a cada dia da nossa vida, sobre os médicos também que nós podemos consultar, sobre, Pai, o alimento que temos em abundância, Pai, e em vários lugares que nós podemos escolher também. Isso é a Tua graça, Pai, sobre nós também. Os estudos nossos, das crianças, o trabalho também, ó Pai, e a capacitação que nos foi dado também, Pai, é prova da Tua graça que reina sobre nós também. Agradecemos por tudo isso e já oramos em nome de Jesus. Amém. O texto base desta manhã está aqui: vinho novo deve ser posto em odres novos. É totalmente diferente daquilo que nós, o conceito que nós temos das coisas que para nós são importantes. Vinho velho é melhor. O texto termina assim: vinho velho é melhor. E aqui o texto fala que o vinho novo é melhor. Tá? Então, a gente vê que o evangelho da graça é um evangelho de mudança, é um evangelho novo, tá? E que nós ainda estamos nos contentando com as coisas antigas, com as coisas que realmente para nós é mais confortável, tá? Para nós é menos desafiador, tá ok? Então nós começamos a entender sobre algumas coisas que são importantes. O texto da mensagem de hoje, o tema da mensagem é o Evangelho da Graça. Eu preciso explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Domingo passado eu fiz isso sobre o que é evangelho, graça comum
e a graça salvadora. Existem duas coisas que são distintas e que nós muitas vezes confundimos os dois como sendo um só. Tá? Então, na minha oração eu falei assim, pelo nosso respirar, o próprio respirar é graça de Deus. Tá? Eu estou respirando pela graça de Deus. Tá? E tudo que eu comi essa semana, tudo aquilo que eu pude consumir no supermercado, a variedade que eu estava falando com a Ruth, eu falei assim, nossa, a variedade que nós temos nos supermercados e nessa nossa região é rica, tá? Nessa variedade. Nós podemos escolher 4, 5 mercadinhos ou supermercados, nós podemos escolher as mercadorias, tá? Porque os produtores, com capacitação, com habilidade, tá? Eles produziram esse alimento. Isso é graça de Deus. Tá? Então, nós não podemos confundir as coisas. A graça comum, tá? Então, a graça comum, o que se diz? Primeiro, o que é graça comum e graça salvadora? Por exemplo, como você pode explicar a vida relativamente ordenada nesse mundo aqui? Como é que você explica isso? Sol, chuva, dia e noite, as estações do ano. Como você explica isso? Como você consegue explicar estas coisas, essa ordenação, que o mundo tem? Mesmo que o mundo está sob maldição do pecado. É isso que fala lá no início do livro de Gênesis. O homem, Adão e Eva, pecaram e receberam a punição pelo pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Tá? Se Deus colocasse aquela sentença dessa punição, tá? Nós não estaríamos vivos hoje. Mas Deus prolongou esses anos todos e foi ao encontro do homem, para encontrar com ele. Então, isso se chama desde o início da graça comum que foi derramado tanto sobre crentes ou sobre descrentes. Nós temos que entender isso. Tá? Então, toda essa habilidade, por exemplo, nós vemos na ciência, nas artes, essa capacidade, essa inteligência que foi dada ao homem, tá? No trabalho, tá? Na tecnologia, tudo isso, essa inteligência que foi dada ao homem, é graça de Deus. É graça comum de Deus. Tá? Então, é isso que nós precisamos entender. Então eu falo assim, eu não vou em tal médico porque isso não é espiritual. Tá? Eu não vou fazer tal atividade porque não é... Tomem cuidado. Por quê? Tanto em crentes como em descrentes, atua-se a graça comum até os dias de hoje. Mas o que nós não podemos esquecer é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não podemos esquecer isso. Que no final haverá o juízo. No final haverá o juízo de Deus. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se nós vivemos somente da graça comum de Deus, a graça comum de Deus não leva à salvação. Não leva à salvação. Tá? Então, tomem cuidado com esse. Como é que a terra, mesmo depois da quebra da aliança que o homem fez com Deus, ainda produz frutos deliciosos em abundância? Explica para mim. Como podemos explicar por que o homem pecador ainda mantém algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da diferença entre o bem e o mal, e mostra alguma consideração para com aquilo que é correto, para que aquilo que é desigual? Ele tem essa. De onde que vem isso? As leis. É lógico que tem leis corruptas, leis que nós vemos nas guerras, nós vemos muitas coisas acontecendo também.
Mas por trás das guerras, por trás de toda a corrupção e maldade que existe, existem pessoas também que se levantam com a verdade. Apesar de não serem crentes. Isso é graça comum de Deus que permeia por toda a humanidade. Tá? Nós não podemos confundir isso. Ok? Tá? Então, a graça comum explica como Deus manda chuva igualmente para os justos e injustos. A graça comum faz isso. Então, a graça comum se refere à bondade de Deus demonstrada sobre todos, independentemente da fé, consistindo de bênçãos naturais, da restrição, da corrupção, Deus não permite, tá? E mesmo aqueles que realmente só pensam no mal, vão chegar um dia que eles vão receber uma punição muito séria. Tá? Então Deus não esqueceu essa punição do pecado. Deus não esqueceu isso. E lá nós vamos ver no dia do juízo, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse. Todos nós vamos passar por esse juízo, tá? Mas tem aqueles que vão receber a punição eterna e estão aqueles que vão receber a vida eterna. Aí está a diferença, tá? Então, nós vemos, diferentemente da graça comum, a graça que leva as pessoas à salvação é muitas vezes chamada de graça salvadora. Aí tem a diferença. Graça comum, que não leva à salvação, e a graça salvadora, que salva as pessoas dessa punição, Pai. Então, nós vamos ver algumas coisas que nós temos que entender aqui. A graça comum é diferente da graça salvadora. Quanto aos resultados, a graça comum, ela não traz a salvação. Tá? Então, a quem é dado a graça comum? A todas as pessoas, indistintamente, crentes e descrentes, igualmente. Tá? Então, nós vemos que algumas coisas que nós precisamos entender aqui, eu queria trazer nessa manhã também, é sobre o perigo dessa confusão que pode ser feita entre graça comum e graça salvadora. Olha só o perigo. A não ser que nós entendamos a diferença entre graça comum e graça salvadora, os incrédulos serão levados à presunção e os crentes serão levados à dúvida. Espera aí. Quando confundimos essas duas categorias, graça comum e graça salvadora, é fácil ver o sucesso nos negócios como sinal do favor de Deus. E as inundações que está acontecendo em todos os países, em determinadas regiões, é o sinal da reprovação de Deus. Olha só que chega a concluir. Os ímpios acham que a graça comum de Deus e a sua graça salvadora são a mesma coisa. Pois eles entendem que o fato de as coisas não estarem tão ruins no momento, tá? Eles não estão sobre a ira de Deus. Deus não está bravo com a gente. As coisas estão indo bem. Tá? Então eles entendem. Tá? Deus, as coisas não estão assim sobre a ira de Deus. Então eu continuo a minha vida. Eu não preciso dessa coisa de igreja, de religião, eu não preciso disso. Basicamente, toma como sinônimo de salvação, olha só, quando fala de sinônimo de salvação, como prosperidade e bem-estar. Salvação para mim são as bênçãos. Prosperidade, não faltar nada, e o bem-estar na minha vida. Estou bem de saúde, estou bem. Então, isso é que as pessoas veem como sinônimo de salvação. Eu tenho isso, tá?
Mas basta uma leitura superficial da palavra de Deus, da Bíblia, para saber que o ímpio pode prosperar. O ímpio pode prosperar. Tá? E o crente, alvo da graça salvadora, o crente, pode sofrer grandemente. Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. E também pode morrer, pode tomar uma doença grave e morrer. Ou pode ser assassinado. Olha só, tá? Então vamos ao nosso entendimento da palavra do dia de hoje. Eu quero falar sobre a graça salvadora com vocês. É isso que nos importa agora. Dando essa diferença de graça comum e graça salvadora, eu quero falar sobre a graça salvadora. O que ela faz? Qual é a diferença? Porque nós necessitamos da graça salvadora, tá? Então nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho, as boas novas da parte de Deus, é o anúncio da graça. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a graça salvadora. O Evangelho é o anúncio dessa graça salvadora de Deus. Quando falamos anunciar o Evangelho, nós estamos anunciando a graça salvadora de Deus. O Evangelho da Graça é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que livra o homem das algemas da religiosidade, do farisaísmo, do tradicionalismo que mata, dos dogmas ou princípios que não aceitam discussão, religiosos que muitas vezes nos oprimem. Tá? Nós vemos de igrejas que nós passamos por igrejas, alguns passaram por experiências que tem coisas ali, tem doutrinas, tem ensinos que realmente nos oprimem, em vez de nos libertar, em vez de nos preparar para servir. Então isso também, dentro da religiosidade, a religião não salva. Então isso que estava acontecendo na época de Jesus. Por que Jesus não escolheu um dos partidos? Os fariseus, os essênios, tá? Por que Jesus não escolheu os zelotes? Parece que Pedro era do partido dos zelotes. Porque ele partiu com a espada lá e tirou a orelha do soldado, né? Ele cortou a orelha do soldado. Por que Jesus não escolheu nenhum desses partidos? Porque toda a missão de Jesus foi fora do templo, foi fora da área de Jerusalém, da área do templo. Ele está lá em Cafarnaum, ele está perto da Mar da Galileia, onde a base de missão de Jesus Cristo é lá perto. E quando ele volta para Jerusalém, as pessoas vão condená-lo e vão crucificá-lo. O que acontece com a religião? Tá? Então é isso que nós temos que pensar dentro da palavra de Deus. E também nós sermos uma igreja que não oprime as pessoas. Não criam dificuldades para as pessoas seguirem a Cristo. Mas tomando cuidado de ser bíblico, tá? E de ensinar a verdade. Por quê? Tem muitas coisas que vêm de fora, entram dentro da igreja e entram com uma facilidade muito grande. E nós não tratamos disso. Por quê? Porque não temos firmeza na palavra. Então é fácil você se cercar de um manual, a doutrina, a disciplina dentro da igreja, que condiciona todas as ações como se fosse um padrão só. E às vezes está sufocando uma pessoa, está oprimindo, está matando. Então nós vamos ver que nós não podemos tomar cuidado. Deixa eu ver se consigo mexer aqui. Ok.
Estou aprendendo aqui. Daqui a pouco você está querendo me ensinar como é que usa o tablet. Eu estou colocando aqui no... Tá? Então, nós vemos que, tá? Não podemos esquecer que a religiosidade legalista mata e maltrata, ao contrário do evangelho da graça, que é libertador, que restaura. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Trata-se do evangelho que traz a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É isso mesmo que nós estamos experimentando, gente? Nós vivemos, parece que tão oprimidos, tão infelizes, tão carregados de culpa, tão carregados das coisas, né? Mas diz que a vida, o evangelho da graça salvadora, ela traz uma alegria muito grande, é uma vida em abundância. E outro, não é o evangelho do peso, tá? Nem do jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Carregamos pesos, carregamos coisas que na nossa vida parece que nós não conseguimos, parece que não estamos conseguindo aguentar. Tá? Por que nós estamos vivendo assim? Por quê? Se o evangelho é libertador, se o evangelho da graça, tá? É um jugo suave, porque a maior parte da carga ele carregou, Jesus já carregou por nós. A nossa parte é leve. Então, nós vemos que Opa, estou fazendo errado aqui já. Ok? Tá? No Evangelho da Graça, Cristo pagou. Ele quitou uma vez por todas para nos trazer a libertação plena e completa. No dia que nós conhecemos Jesus, Jesus veio ao nosso encontro, tá? Ele viu, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, como aconteceu com Pedro. Quando Pedro teve aquele encontro maravilhoso com Jesus ali, ele se ajoelhou e falou assim: afasta de mim porque sou pecador. Essa é a condição. Afasta de mim porque sou pecador. Tá? Naquele momento do arrependimento de Pedro, de sentir a sua indignidade, tá? Nós vemos que o que acontece conosco também quando nós somos comparados, né? Por exemplo, estamos diante desse pecado que realmente leva-nos à punição da morte, tá? Então, como se estivéssemos somos escravos do pecado, fala assim, né? Se estivéssemos uma praça pública sendo vendido como escravo ali, escravos do pecado. E aí vem Jesus e ele paga pela nossa dívida que a gente não podia pagar. Eu não sei o preço. Eu não sei calcular o preço que nós cantamos aqui. Eu não sei calcular o preço do meu pecado. Mas Jesus foi lá e quitou a dívida. Ele quitou a nossa dívida e ele falou assim: agora você é livre. Faça da sua vida o que você quiser. Olha só que interessante isso. E aí, o que acontece? Tá? 10 leprosos que foram curados, quantos vieram realmente agradecer pela cura? E é interessante, quando aquele pecador ele reconhece que a sua dívida foi paga, foi quitada, ele chega e fala assim: Senhor, agora eu vou te servir. Eu sou voluntário. Reconheço esse teu amor por tudo que o Senhor fez por mim e agora que a minha dívida foi quitada, eu vou te servir. Voluntariamente. Essa é a condição que leva à graça salvadora de Jesus Cristo. É essa mudança que Deus quer fazer na nossa vida, gente. Então vamos lá. Tá? Então, Jesus, ele pagou, ele quitou uma vez por todas para nos trazer libertação plena e completa.
Quando Jesus tomou o vinagre, disse assim, em João 19:30, está consumado. Tudo está quitado e pago. É isso. Tudo está quitado e pago. Então, tá? No Evangelho da Graça, olha só a diferença. A alegria, libertação e louvor. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A vida cristã, o Evangelho da Graça, é uma vida alegre. Vocês sabiam disso? Então vamos ver aqui, comparado ao nosso texto. Tá? Então vamos começar sobre o jejum. O jejum, ele diz assim, os discípulos de João, tá? Os discípulos de João frequentemente eles jejuam e fazem orações. E os discípulos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Tá? Então, o que acontecia? Que os discípulos de Jesus eram alegres demais. É fora, né? Todos os outros discípulos, tanto de João Batista como dos fariseus, eles faziam jejum tristes. E os discípulos de Jesus fazem banquetes, participam de banquetes, casamentos, e são alegres demais. É fora da nossa... não dá para entender. Tem pessoas que não conseguem entender isso, gente. Tem pessoas que não conseguiam entender. Eles eram alegres demais. Né? Então, eles falam assim que Jesus aceitava convite para banquete e seus discípulos desfrutavam de uma liberdade desconhecida pelos fariseus. Os fariseus não toleravam esse tipo de alegria. O único dia regular, agora deixa eu falar um pouquinho sobre jejum. O único dia regular de jejum estipulado na lei era o dia da expiação. Depois vocês vão ver lá no Levítico 16. O jejum era praticado pelos seguidores também de João Batista e os discípulos dos fariseus. Pela lei, só existia um dia para o jejum. Que os sacerdotes, eles iam no templo, as pessoas iam no templo e faziam realmente, matavam os animais e purificavam os sacerdotes, purificavam as pessoas, o povo era purificado, era o dia da expiação e nesse dia deveria haver jejum. É o único dia estipulado para o jejum. E sempre quando eu falava jejum, é triste, é jejum triste. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui, por que nós fazemos jejum ou não fazemos jejum? O que acontece? Por qual motivo nós fazemos jejum? Então, nós vemos nesse texto aqui, que vai falar agora sobre o casamento. Vamos falar um pouco sobre o casamento. Tá? No versículo 34, Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? 35, no entanto, dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. O que é isso? Jesus, ele falando uma coisa para aquelas pessoas que pela religiosidade e pela maneira como eles entendiam para adorar a Deus, tá? Eles jejuavam e oravam. O jejum não era comum entre os discípulos de Jesus, mas a oração sim. Jesus orava de madrugada, ele orava ao Pai, tá? Levava seus discípulos a orarem,
e não aguentavam muito tempo, eles dormiam. Tá? Então essa prática da oração foi ensinado também. E os discípulos queriam entender, Senhor, ensina-nos a orar. A gente não sabe como orar. Então nós temos isso acontecendo na vida. Então, olha só que interessante que ele fala assim. Tá? Os convidados num casamento não jejuam. É a essência da resposta. Jesus responde, olha, os convidados num casamento não jejuam. Jesus acabou de ser convidado para um banquete. E com um publicano. Com pecadores. E Jesus aceita. Leva os seus discípulos. E no banquete, o que há? Festa. Alegria. E os fariseus, as pessoas da lei, olham e falam assim, vocês estão fazendo, está errado. A lei não permite que vocês comam com pecadores, que se contaminem com os pecadores. Por que vocês estão fazendo isso? Jesus está num banquete. Aí Jesus fala assim, olha, enquanto Jesus está com eles, os discípulos não podem jejuar, mas prevê um dia que ele vai ser tirado. Então, certamente está se falando a referência da morte de Jesus na cruz, quando Jesus será tirado deles. Então, Jesus ele é chamado de noivo. E num casamento, o noivo estando com eles, você não vai jejuar. Gente, era uma festa muito grande. Pelo menos 3 dias de festa tinha. Alguns até uma semana, gente. Uma semana. Era festa, era alegria. Tá? Você vê num casamento pessoas chorando, se lamentando. Você está fora da festa, gente, se você entrar nesse clima, tá? Então ele fala assim, quando assim acontecer, jejuarão. Tá? Não que serão obrigados a jejuar. Por quê? Porque Jesus está conosco hoje. Ele está aqui. Vamos entender agora uma parábola. Uma parábola aqui. Versículo 36, ele fala assim. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Primeira ilustração dessa parábola, é sobre a prática comum do lar de remendar roupas. Não sei se a dona Paula já lembra dessa época de remendar roupa, tá? Então, na minha época tinha isso, tá? Eu era muito arteiro, vivia na rua, rasgava a calça, e o meu sapato, então, a ponta dele ficava tudo branco, tá? Quando eu ia, ficava tudo branco de tanto chutar a bola, tá? No recreio, ficava chutando bola, toda vez estava branco a ponta do meu sapato. E a calça, então, chegava um momento que precisava de reparo. Tá? Mas é interessante, né? Que a gente usava o brim. Não é assim? Usava muito brim. Só que o brim é assim, quando você compra uma calça nova, você não pode comprar muito apertado. Por quê? Porque ele encolhe. É mais ou menos essa a ideia. Você pega uma roupa velha, você pega um pedaço de brim novo, que nunca foi lavado, e você remenda, fica bonitinho. Na hora de você lavar 1 ou 2 vezes, você vai ver que aquilo lá vai encolher.
e vai rasgar o remendo dessa roupa e vai ser pior do que estava antes. Tá? Além de você perder a parte esse novo pedaço de linha, de você perder, ainda o rasgo que você faz no remendo da roupa velha vai ser pior ainda. É isso que Jesus está fazendo aqui. Comparado às coisas comuns do lar, Jesus está mostrando, ele usa parábola para coisas do cotidiano, coisas da vida daquela época, que eles faziam isso. Então, eles faziam assim que, então, remendar uma veste velha com um pedaço arrancado de uma nova é estragar ambos. Estragou ambos. Então, veste nova, Jesus fala assim que veste nova, tá? Do versículo 36, é o evangelho de Jesus. E a veste velha é o legalismo judeu. Então ele fala assim, se alguém tomar apenas uma parte dos ensinos de Jesus, deturpa todos eles. Quando nós só tomamos uma parte do ensino de Jesus, uma parte que achamos importante para nós, e deixamos as outras partes que para nós não são muito importantes, tá? Não serve. Vai deturpar os dois. Tem coisas, hábitos que você não quer deixar. Tem coisas que você não quer deixar. Mas quando você conhece Jesus, você pega alguns hábitos que para você pode mudar. Mas tem coisas que você ainda vai trazer os resquícios do passado que você não quer mudar. Não quer mudar. Então você pega a roupa velha, que você vem do passado, e quer colocar um remendo do pano novo, que é o evangelho de Jesus Cristo. Não dá certo. Então, nós vamos ver o que acontece, tá? A outra ilustração é tirada dos odres. Vamos ver aqui, tá? A outra ilustração é tirada dos odres aqui. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Era comum para eles, vinho. Os primeiros milagres de Jesus foi numa festa de casamento e transformar água em vinho. Tá? Então, primeiro se colocava o vinho bom, o vinho que está armazenado um tempo ali, porque todo mundo, essa festa é boa, o vinho é bom. Mas acabou o vinho. E Jesus transforma água em vinho, vinho novo. E aí vem o cerimonialista e prova o vinho que estava, que ia ser servido, porque acabou aquele. Ele prova o vinho e fala, como que vocês guardaram o vinho melhor para a final? Não se faz isso. O que acontecia para armazenar o vinho? A carne, os ossos dos animais, principalmente cabra, era diferente a maneira para fazer esses vasilhames, tá? Ele tirava a carne e os ossos do animal, limpava direitinho. Usualmente era cabras isso aqui, deixando as peles intactas. Deixar a pele intacta. Tira o osso, tira a carne e deixa a pele intacta. Ok? Isso era o odre. Tá? Era assim que era armazenado. De início, eram razoavelmente elásticas. Tá? Mas quando se ficavam velhas, faltava essa qualidade, poderiam facilmente romper sob a pressão. Jesus diz que o vinho novo colocado em odres velhos importa no rompimento dos odres e no derramamento do vinho. Porque se você quiser colocar o vinho novo em odres que já deu elasticidade no máximo, já não dá mais nada, o vinho novo vai fermentar
e aquele odre não vai resistir, ele vai se arrebentar e vai se perder. Tanto o odre como o vinho. Tanto o odre como o vinho. Vinho novo. Quando Jesus vem com uma nova vida em Cristo, e a gente quer colocar nesse odre velho aqui, não vai resistir, gente. Esse odre também precisa ser mudado. Precisa ser transformado. Precisa ser novo. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Tá? Então, Jesus ele coloca essas ilustrações que os ouvintes, os fariseus, eles entendiam muito bem o que era isso. Ele compara o evangelho da graça a vinho novo. Os recipientes que vão receber esse vinho novo somos nós. Se você quiser ficar remendando a vida velha com a vida nova em Cristo, não vai dar certo. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Uma coisa que nós temos para aprender aqui. Essas duas ilustrações ressaltam a lição de que Jesus não está simplesmente remendando o judaísmo. Ele está ensinando alguma coisa radicalmente nova, o Evangelho da Graça. Se for feita a tentativa de limitar, dentro dos ódios velhos do judaísmo, pela imposição do jejum, o resultado será desastroso. Jesus vê esse ensino, que esse ensino não será conforme o gosto de algumas pessoas. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Um homem que está bebendo vinho velho nem sequer deseja provar do novo. O vinho velho é excelente, diz ele. Ele está tão satisfeito com o velho que nem sequer por um momento considera o novo. As pessoas são facilmente libertadas dos velhos, não são facilmente libertadas dos velhos hábitos e preconceitos. Tá? Então é isso que Jesus está fazendo. O Evangelho da Graça foi derramado. E o recipiente, os odres, que somos nós, que recebemos esse Evangelho da Graça, o que nós fizemos com o vinho novo? O vinho novo traz essa transformação. As coisas mudam. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que é assim que nós vivemos? O Evangelho da Graça é o Evangelho da alegria. É festa. É a festa quando um pecador é aceito. Quando 99 ficam lá no aprisco, aos cuidados, tá, que Deus coloca, ele vai à procura desse que se perdeu e quando encontra a alegria nos céus. A nossa vida é alegre, a nossa vida é abundante, a nossa vida tem, Será que ainda nós não estamos querendo colocar o Evangelho, incutir o Evangelho novo, que causa transformação completa na nossa vida, nesses odres velhos aqui? Será que nós estamos querendo remendar
as coisas do Evangelho de Cristo, da Evangelho da Graça, colocar, remendar com o nosso passado, com a nossa vida antiga, não dá certo. É isso que Jesus está falando. Não vai dar certo. E o último versículo que diz assim: eu não vim, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo, apesar da graça comum, tá? Não vão te levar à graça salvadora, a viver a graça salvadora. Somente o Evangelho da Graça que nós somos, que muda completamente a nossa vida, que transforma o nosso ser, que faz coisa nova na nossa vida. É esse Evangelho que Jesus está falando. Vivam esse Evangelho, gente. Eu sei que é difícil, tem coisas que do passado que você não consegue deixar. Mas precisa. Mas precisa. Porque é isso que faz aqueles que encontraram o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo. Então, mais uma vez, a gente é confrontado com o Evangelho. Tá? Mais uma vez, que vocês possam entender que graça comum e graça salvadora, não confunda as duas coisas. A única graça que leva você para o céu, a única graça que vai te dar alegria de vida, que vai transformar a sua vida e vai fazer de você um discípulo de Cristo, é a graça salvadora e não a graça comum. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos mais uma vez a Tua palavra e aquilo que, Pai, mesmo nós não merecemos, mas o Teu Filho Jesus Cristo pagou a dívida do nosso pecado. Para que, Pai, esse vinho novo pudesse realmente nos transformar também. Nós nos colocamos agora, Pai, o Senhor conhece muito bem a nossa vida, as coisas que nós não conseguimos deixar para trás, ó Pai. As coisas do passado que nós estamos amarrados. Pai, há tantas coisas que realmente nos prendem, nos oprimem, nos magoam e nos deixam tristes. Sendo que a verdade nos libertará. Em Cristo verdadeiramente sereis livres. Pai, nós queremos viver realmente essa liberdade em Cristo Jesus. Para que esse vinho novo, Pai, possa transbordar dentro de nós, possa fazer o efeito que precisa ser feito, Pai, e possa também fazer com que esse vinho novo, transformando as nossas vidas, ó Pai, nós possamos transmitir, nós possamos pregar, nós possamos falar às pessoas do Evangelho da graça de Deus que salva. Nós pedimos mais uma vez, pela Tua misericórdia, Pai, o Teu perdão, porque ainda hoje nós insistimos em viver, Pai, nesses odres velhos, nesses recipientes velhos, ó Pai, que não contém a graça de Cristo Jesus, ó Pai. E que a nossa vida, Pai, possa refletir para as pessoas aí fora, realmente essa vida alegre, essa vida abundante, e que as pessoas realmente sintam também o desejo de conhecer essa vida que nos foi dada, Pai. Nós Te louvamos por tantas bênçãos que recebemos hoje também, e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos levantar para receber a bênção e vamos encerrar o culto. Vamos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém. E amém, Senhor.